Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu disse para você que se eu não pudesse comparecer, eu avisaria. Eu avisei que ia comparecer. Vamos ver se vocês vão comparecer também. Vamos ver. Eu deixei meio confuso, né, dizendo que talvez viesse, talvez não viesse, mas estou aqui. Como esse final de semana é o Dia das Mães, a Cristiane não falha, Patrícia Correia, as minhas escudeiras fiéis não falham, que bênção. Então, considerando que esse final de semana é Dia das Mães, eu quero falar um pouquinho das mães, das boas mães e das más mães, né? Eu quero começar orando pela nossa nação brasileira, pelo nosso povo, e depois eu vou entrar nesse estudo de hoje. Uma pequena meditação. Dejanira, querida, falando em mulher virtuosa e boa mãe, tá aí a Dejanira, que é uma bênção, né? Vamos orar a Deus então? Pai querido, essa semana vai se comemorar o Dia das Mães. Obrigado pela mãe que o Senhor me deu, pelas mães que todos nós tivemos. Que todas as mães sejam curadas, abençoadas, libertas, alegres, cheias de sabedoria vinda do céu. Que a tua bênção enriqueça as mulheres do planeta Terra, mas em especial as mulheres da nossa nação e da nossa família e da nossa igreja. Obrigada a Deus pela alegria que o Senhor me deu de ser mãe, que eu não esperava, o Senhor me deu essa grande alegria. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos. Essa semana também foi semana dos netos, muito obrigado pelos meus netos queridos. O Senhor é maravilhoso. Agora eu te peço pela nação brasileira, pela liderança do nosso país, toda a liderança do país, seja completamente restaurada, purificada, transformada, abençoada. Dá para os nossos líderes, Pai, sabedoria, entendimento, revelação e, acima de tudo, estratégias para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus quer, para que a nossa nação, para que o nosso país entre na linha de um país que ama o seu povo, de um país justo, de um país abençoado. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E também peço pelas minhas amadas irmãs que estão conosco, para que o teu reino venha sobre todas nós, nos dando sabedoria de mulher sábia, que edifica bem a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? A Ivanita aí também. Janira. Acho que a Patrícia, eu não tenho você aqui na minha listinha do pessoal da live. Vou colocar aqui. Gislene. Então, eu quero falar hoje de um assunto muito pertinente, porque estamos na família da Dia das Mães, domingo é Dia das Mães. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tem uma mãe na Bíblia, lá no Velho Testamento, que eu falei para vocês dela. Aquela mulher que não tinha filhos e que ela hospedou o profeta de Deus. Aí o profeta, muito agradecido, orou a Deus, ela se tornou mãe e a criança cresceu, encheu o coração dela de alegria e de repente a criança morre. Eu não sei se tinha uns 5, 8 anos e o menino, porque se ele já ia na agricultura com o pai, né, lá na fazenda, no sítio, plantar e colher, devia ter de 5 para mais. E aí, esse menino morre. E a Bíblia diz que essa mulher anda em desespero, não fala com ninguém no caminho, 40 quilômetros para ir na casa do profeta e pedir socorro para o seu filho. Então, a mãe que é mãe mesmo, existem vários modelos de mãe, mas o modelo da Bíblia é uma mãe que ama. Os modelos da Bíblia sempre é amor e responsabilidade e renúncia, né? Porque dentro do amor também tem a renúncia. Então essa mulher batalhou, chorou, correu,
não falou com ninguém, buscou o Senhor imediatamente, o seu profeta, e o seu filho foi restaurado, né? Aquele homem lá, que quando a mulher que tinha o fluxo de sangue estava falando com Jesus, ele foi buscar pela sua filha que estava morta. Então, na verdade, família, pai e mãe normais, minimamente normais, amam, protegem, lutam, sustentam e batalham pelos seus filhos. A Dejanira está falando que eu também sou uma excelente mãe. A gente quebra um galho, né? Eu me esforço para acertar. Então, amadinhas, o filho é um tesouro de Deus. Cada pessoa que nasce não é fruto do acaso, não é um acidente de percurso, mas é um propósito do Senhor. E esse propósito do Senhor é que as pessoas cresçam ajustadas, felizes, saudáveis, estudem, trabalhem, seja-se um sucesso na vida, né? Sucesso que eu digo assim, honestos, que ganham o seu pão de cada dia na honestidade, que não se enche de vício, mas que ama a Deus e cuida da sua prole. Há um ditado que diz assim: a maior inteligência do ser humano é a maneira como ele ama e cuida da sua família, né? Um pai e uma mãe, o maior grau de inteligência de um pai e de uma mãe é quando ele ou ela, nós falando da mulher hoje, é quando esta mulher cuida acima de tudo da sua família, né? Então, se a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas, busque saber o que o reino de Deus precisa e deseja para uma mulher que é mãe, né? Então, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e ela cuida dos seus filhos, cuida do seu marido. Lá em Provérbios 31 fala da mulher que cuida da sua casa. Então eu fico pensando, sabe, amados, sabe esse programa que eu gosto de ver de vez em quando? É Irmãos à Obra, que é sobre reforma, né? Pega uma casa velha, cai nos pedaços, reforma inteira, decora, embeleza, aquilo é uma beleza. Então eu fico pensando, quando eles entram na casa para filmar, para depois fazer a reforma, você já sabe se na casa nova vai funcionar ou não. Porque se a família é relaxada, né, bagunceira, sujos e até outros nomes que eu não vou falar, vai fazer o mesmo com a casa nova. Fez com a casa velha e vai fazer com a casa nova. Então, há pessoas que são relaxadas com a comida da criança, com a roupa da criança, com a roupa do marido, com a limpeza da casa, com a organização. Uma mulher não pode ser relaxada. Uma mulher não pode ser desqualificada como mãe. Se ela buscar a sabedoria de Deus, ela vai receber do Senhor a sabedoria. Uma menina não sabe como cuidar de uma casa, uma jovem solteira também não, mas se ela casou, tem que buscar de Deus sabedoria para cuidar da sua casa e da sua família. Quem não tem filho vai cuidar do marido, vai cuidar da casa, porque a Bíblia diz assim, que as mais velhas ensinem as mais novas. Infelizmente, na nossa época, os mais novos não querem conselho dos mais velhos. Mas enfim, vamos declarar que os sábios vão buscar conselhos. Então, eu louvo a Deus. Eu quero dar um pequeno testemunho da minha vida. Quando eu casei, a última coisa que eu tinha nos meus projetos era ter filho. Primeiro que eu não era encantada com criança. Eu gostava de ensinar na escola dominical, tal, mas na minha casa eu não queria. Segundo que a gente casa meio abobalhado, não sabe bem o que é casamento e tal, né? E terceiro que eu não me preveni suficientemente, né? Enfim, achei que depois que eu casasse eu ia descobrir que método que eu ia querer, tal. Eu engravidei exatamente no mesmo mês que eu casei. No mesmo mês que eu casei, eu engravidei. E aí, eu passava muito mal na gravidez, mal. Eu não vou nem descrever para vocês, né? Eu não conheço ninguém que passe mal na gravidez como eu passava. Mas aí eu trabalhava numa empresa muito boa, escritório de advocacia, na época um dos maiores escritórios de São Paulo. Eu tinha um bom cargo, eu andava bem arrumada, eu gostava do meu emprego, enfim. E aí
Foi aos trancos e barrancos que eu consegui trabalhar, né? Grávida, passando mal, até chegar o bebê nascer. Mas aí, um pouco antes do bebê nascer, eu comecei a falar pro meu marido, eu não vou trabalhar depois que eu tiver a nossa neném. Eu não sabia se era homem ou mulher, que naquele tempo a gente não sabia. E aí meu marido falou assim, não, mas você tem que trabalhar, porque o dinheiro que eu ganho não vai dar para as nossas despesas, né? E o pastor Aguinaldo, um santo homem de Deus, dizia, a mulher cuida da sua casa e do seu filho, a criança tem que ser protegida pela mãe, educada pela mãe, alimentada pela mãe, a proteção do lar, né? E ele falava isso e eu estava inclinada a obedecer o que ele falava. Mas aí, amadinhas, assim que a bebezinha nasceu, eu levei no pediatra. E o pediatra era aqui, ó, onde eu moro, na Avenida Angélica. Eu moro na Bela Sintra, duas paralelas para lá é a Avenida Angélica. Só que eu morava em Interlagos, né? Aí com muitos sacrifícios, Zé Luiz me trazia na pediatra. Quando não era o Zé Luiz, eram os diáconos da igreja, irmão João Batista, me ajudou muitas vezes, santo homem de Deus. Bom, enfim, quando eu cheguei na pediatra, o que aconteceu? Teve aquela espera, que sempre tem, né? E tinha lá 4 crianças pequenas e uma moça, assim, bem simples, nortista e tal. E ela falou, eu bato neles mesmo, eu não quero nem saber, eu que educo, eu bato. Eu falei assim, você bate nas crianças? Porque ela era babá, né? Ela falou assim, bato, quem educa sou eu, bato mesmo. Aí eu falei assim, quem são essas crianças, né? Quem é a mãe dessa? É a pediatra. Então ela era babá das crianças da pediatra, 4 crianças pequenas. Naquela hora, eu decidi, eu vou criar minha filha. Então, amadas, eu pedi a conta no escritório maravilhoso, ganhava bem, precisava daquele dinheiro, mas eu parei. E nunca na vida eu me arrependi, nunca. Se eu começasse a minha vida hoje, casasse hoje, tivesse meus 20 e poucos anos, casasse hoje, eu faria a mesma coisa. Eu estou dizendo que está condenado quem trabalha? Não, mas eu jamais deixaria meus filhos na mão de ninguém. Podia ser a babá lá, a babá dos filhos lá da Rainha Elizabeth, a babá de milionário. Não. Eu ia criar meus filhos. E aí, eu tive a segunda, tive a Carol primeira, depois veio a Juliana, depois veio o Luiz Augusto. E eu me apaixonei pelos meus bebês. E na mesma violência que eu passava mal na gravidez, desculpa, eu virava assim uma pessoa cheia de energia quando o bebê nascia. Eu tinha uma disposição, olha, essas crianças minhas choraram, meu Deus. A Carolina chorou 3 meses, noite e dia, e eu pegava no colo, eu cuidava, deixava o pai dormir, o pai tem que dormir. E depois que a Carolina passou 3 meses, ficou uma santinha, muito boazinha. Aí me vem a Juliana, chorou 2 anos, noite e dia. Eu cozinhava com ela no colo, lavava roupa com ela no colo. Ela dormia um soninho pequenininho, eu corria pro ferro, porque naquele tempo a gente passava 40 fraldas por dia. Não era moleza. Mas eu amava meus bebês. Amava e amo até hoje. Aí depois veio o Luiz Augusto, bonzinho, não chorou nada, bonzinho. Até 9 meses. Com 9 meses ele teve bronquite asmática e aí ele chorava. Os lábios ficavam roxinhos. Pode correr pro pronto-socorro, senão o menino morre. Então foi uma batalha. Mas passou. Então, eu larguei toda a vida que eu tinha, o nível financeiro, enfim, as roupas, enfim, tudo aquilo, e criei meus filhos. Mas hoje não, há muitos anos, eu sou muito grata a Deus, esses filhos não me deram trabalho, esses filhos são trabalhadores, são bem-sucedidos. Falta algumas coisinhas ainda que Deus está pondo no lugar, mas não me dão trabalho, é uma bênção do Senhor e Deus está operando. Agora, por que eu estou contando a minha história? Porque eu quero homenagear as mães. Estou dizendo que é pecado trabalhar? Não estou. Mas estou dizendo que faz muita falta uma mãe presente na vida da criança. A criança precisa de proteção, amor, boa alimentação, limpeza, né?
quarto limpo, cama limpa, comidinha limpa, a mãe brincar com a criança, os meus filhos, enquanto eu fazia a janta, eles brincavam de cabana, punha os meus lençóis em cima dos guarda-chuva abertos e brincavam. E meus filhos eram educados, não tinha briga de criança, não tinha bagunça, subir em móvel, subir no sofá e pular, nada disso nós nunca deixamos e eles foram bem comportados. Por quê? Quando a mãe está perto para educar, é claro que a criança entende o limite e também a criança está feliz, está sendo amada, protegida. E hoje eu ia homenagear todas as minhas amigas mães, as que trabalham, as que não trabalham, que Deus dê força, saúde, proteção, sabedoria. E a linha de amigas minhas, já estamos na fase de avó, né? Essa semana comemorou-se o Dia dos Netos. Aí eu mandei fazer uma fotinho com todos os meus netos, só não lancei no Face porque não é muito bom colocar a criancinha no Face, mas coloquei no meu grupo de amigas. Bom, enfim, agora, antes de eu começar a falar com vocês, que eu ia falar que a criança deve crescer diante de Deus e dos homens com sabedoria, que Jesus amou as criancinhas, ele dizia, dos tais é o reino de Deus. E tem muito conselho na Bíblia para os jovens, que nós devemos criar nossos filhos na igreja, no conhecimento de Deus. E tem tanta coisa boa, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Cuida do seu marido, aprende a tolerar problemas, aprende a suportar, aprende a perdoar, que é maravilhoso e tal, né? Agora, um pouquinho antes de eu preparar a mensagem para vocês, né? Que eu valorizo demais a mulher que cuida do seu filho, né? Eu quero falar agora da mulher que não merece nenhuma honra, nenhum parabéns e que me deixa indignada. Se eu pudesse, eu batia em todas elas, punha tudo na cadeia. E aí eu ia cuidar dos filhos delas. Mas veja bem, eu liguei a televisão para ver uma notícia e caiu na Record, naquele programa sensacionalista, aquele repórter sensacionalista que eu não vejo. E aí tinha um menininho, magrinho, todo machucado, tiraram um pedaço da cabeça dele aqui, as costas lenhadas, os braços lenhados, todo lenhado, todo arrebentado, farelinho, 11 aninhos, magrinho, né? Aquilo chamou atenção, eu fiquei vendo. Então veja bem, esse menino, ele apanhava todos os dias do padrasto. Esse sem vergonha, que eu não posso falar o nome certo, essas mulheres sem vergonha na cara, que botam homens dentro de casa que não tem maturidade, não tem respeito, não amam os filhos delas e não vão amar mesmo. E aí a mulher ia trabalhar, ele pegava o menino, ele levava num mato, num lugar que ninguém ia ouvir os gritos dele, e ele arrebentava o menino, chamava aquele lugar que ele ia de Babilônia. Gente, eu fiquei tão arrasada com essa notícia, eu fiquei tão indignada que eu falei, não, eu vou falar isso para minhas amigas hoje, para vocês advertirem as pessoas e fiquem de olho. Se vocês perceberem que uma criança no seu arraial, no seu arredor, está sofrendo, vai em cima, denuncia. Eu sou uma pessoa que sou da paz, mas pelo amor de Deus, não deixe criança sofrer. Por isso que todo dia eu oro que Deus abençoe os idosos para que tenham uma velhice, esqueci o termo lá, que Deus abençoe os idosos para que tenham uma velhice ditosa e que Deus proteja as crianças. Então esse menino, esse cara arrebentava ele. Sabe por quê, amados? A família é o marido, é o pai e a mãe. Por pior que um pai e uma mãe seja, ele não odeia o filho dele. Até bate às vezes, faz o que não deve, mas não odeia. Agora, padrasto é quase que normal, e madrasta. Quando não é o padrasto, mas vocês veem e acompanham as notícias de televisão, umas mulheres bonitas, cheias de dinheiro, se enfia com os homens formados, estudados, eles arrebentam e matam as crianças, né? Vimos vários casos de morte. Eu estou indignada hoje. E aí, fico vendo, né? Jesus amou as criancinhas, Jesus formou a família. Uma criança não nasce primeiro nasce a mãe e o pai, né?
para que essa criança tenha um lar, tenha o aconchego dos adultos, a proteção, né? E eu vou contar uma outra história para vocês. Eu tenho um livro, não lembro agora o nome dele, e numa das histórias do livro é o seguinte: a mulher estava grávida, né? E ela descobriu, quando o bebê dela nasceu, exatamente na mesma semana, nasceu o bebê de outra mulher que era do marido dela. O marido dela traiu ela e teve outro bebê. Aí, com ódio do marido, naturalmente são pessoas endemoniadas, pessoas sem o Espírito Santo de Deus, sem a graça do Senhor. Ela tinha tanto ódio desse bebê, do marido, que ela maltratava o bebê, que era do marido dela, né? Bom, vocês não podem imaginar quantas surras que esse bebê levou. Ele ia para o hospital com costelinha quebrada, bracinho quebrado. Aí, de tantas vezes que foi para o hospital, acabaram... Bom, enfim, o negócio cresceu, a criança ficou com uns 3, 4 aninhos. E um dia, eu não gosto de falar essas coisas, amada, mas eu estou indignada e nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos orar. Me ajude a orar pelas crianças. Vamos orar pelas crianças. Então essa louca dessa mãe, que era mãe mesmo, ela esquentou a chave de fenda no fogo, enfiou na boca da criança e quando ela puxou, saiu o céu da boca na chave de fenda. Olha que notícia feia que a gente dá, né? Bom, ela continuou batendo na criança e quando o pai chegava, que via a criança machucadinha, falava assim: ele é danadinho, ele caiu da cama, ele caiu do sofá, né? E uma família que não tem a luz do evangelho, não tem luz, vive em trevas, família em trevas. E finalmente começou a levar no mesmo hospital, que quebrava a costela, chorava a noite inteira, evacuava, enfim. Aí um dia o pai levou, era sempre a mãe que levava, aí o médico chamou e falou: olha, essa criança está sendo espancada, né? E aí o médico não deixou mais a criança sair do hospital e chamou as autoridades e tal. Então, amadas, eu acho que mãe é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu acho que você ter o privilégio de criar uma criança, você ganhou prêmio grande na loteria, mas também tem responsabilidade, não é só doçura e flores, tem responsabilidade. Quanta renúncia que uma mulher faz porque tem um filho, quantas e quantas noites sem dormir, renúncia de trabalhar, de estudar, de ter a vida própria, acaba tudo, você vai cuidar dos teus filhos, né? E por mais que você trabalhe e equilibre o filho com o trabalho, mas você não tem, você vai ficar enlouquecida, tem que cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do emprego, é uma coisa que não é o plano de Deus. Bom, mas há um versículo na Bíblia que diz assim, eu vou ler para vocês, então a minha homenagem é às mulheres que cuidam bem dos filhos. Hoje eu recebi um videozinho tão bonitinho, que a menina deve ter assim os seus 4, 5 anos, e o menino tem acho que 7, e a menina chora, e o menino fala assim: ninguém é perfeito, nem o papai, nem eu, nem você e nem a mamãe. Não pode falar isso, a mamãe é perfeita, a mamãe é perfeita. E ela chora desesperada, porque para ela, a mãe dela e possivelmente o pai também são perfeitos, porque são os heróis dela. A criança precisa muito de um pai e de uma mãe amoroso. Há um estudo, e aí a mãe pega a bichinha no colo e fala: ô, minha filha, perfeito é só Jesus, mas a mamãe sempre vai cuidar de você. Uma frase que eu dizia para os meus filhos, não falo agora porque são marmanjos, né? Mas eu dizia assim: eu nunca vou te abandonar. Você sempre vai ser o meu amor. Eu sempre vou cuidar de você e vou te proteger. Eu amo você como você é. Eu sempre falava isso. Enchia meus filhos de beijo, de abraço e meus netinhos também. Aí, eu achei linda essa ilustração verdadeira, que a menininha chora muito quando alguém fala que a mãe dela não é perfeita. É assim, porque na infância a criança ama muito os pais. Por isso que os pais não podem desiludir as crianças. E também porque amar é uma lei de Deus. E aí, deixa eu ver se eu tinha uma coisa aqui na mente para falar. Bom, a Bíblia diz assim: aquele que não cuida dos seus,
nem cuida da sua própria casa, é pior que o infiel, e nele habita demônios. Quer dizer, ele enxerga a vida endemoniadamente. Está em Timóteo 5:8. Cada tradução tem uma luz melhor, mas esse incrédulo aqui negou a fé e é pior que o incrédulo, é como se tivesse demônios, né? Porque realmente só uma mãe endemoniada, para largar um filho com um amante, com um namorado, sabendo que vai quebrar a criança no pau, né? Esse menininho último que aí, eu não sei o nome do pessoal, mas o namorado da mãe era um político e a mãe uma mulher bonitona, pererê, pererê. Esse menino, quando ia para casa do pai, ele chorava muito, dizia assim: papai, eu não quero voltar para a mamãe, eu quero ficar com você, papai, eu não quero. Porque ele não podia dizer para o pai que ele apanhava do padrasto. E a imbecil da mãe não percebia isso, né? Que tem que ser muito imbecil. E esse menininho que eu falei, que eu vi na televisão hoje, de 11 aninhos, o rapaz arrebentava, ele dizia assim: você vai dizer para as pessoas ou para tua mãe que você caiu da árvore, que você caiu da bicicleta, que você se machucou. Porque se você não disser, eu vou preso, sua mãe vai presa e você vai para a FEBEM. Então enchia ele de medo. Ele só hoje abriu o coração, fugiu de casa e contou para um vizinho, porque o tal do pai, né, entre aspas, o endemoniado, prometeu que ia cortar os dedinhos dele e afiou um facão na frente dele. Aí ele se desesperou, pulou o muro e correu e pediu socorro, né? Deus tenha misericórdia. Eu vou orar agora, quero que você ore também, para que toda casa que tem violência verdadeira, porque um tapinha no filho para educar não tem nada de errado, mas violência que sacrifica, bate, até mata, ou então abuso sexual, que seja descoberto e que essas pessoas vão presas, né? Então eu vou começar a orar sobre isso agora, porque eu estou muito indignada hoje. Eu já sempre orei pelas crianças, eu sempre choro por criança. Se eu fosse mais nova, é que a vida tem os seus caminhos, né? Mas se eu fosse mais nova, tivesse na faixa dos 35 anos, uma das coisas que eu faria, alguém fala assim: se você ganhasse na loteria, você ganhasse uma fortuna, você ganhasse uma herança grande, o que você faria? Eu sei o que eu faria. Uma casa grande com pessoas amorosas para cuidar de crianças abandonadas. Eu faria uma casa grande, outra casa grande com pessoas amorosas para cuidar dos idosos. Porque eu não admito essa falta de amor e misericórdia pelos idosos e pelas crianças, porque eles são indefesos, né? Porque o adulto pode fugir, pode correr, pode trabalhar, pode se virar, pode se defender, mas a criança, o velhinho, não pode, né? Então, desculpa dessa mensagem meio dramática hoje, mas eu louvo a Deus pelas mulheres, minhas amigas. Eu tenho amigas tão queridas que cuidaram tão bem dos seus filhos. E vocês sabem muito bem que por mais que você ame, cuide, proteja, ensine, enfim, quando cresce nem sempre eles valorizam o papai e a mamãe que tem. Mas ainda assim, o nosso dever é cuidar muito bem dos nossos filhos e livrá-los. Por que uma criança vai para as drogas? Você sabia que a droga é uma coisa gostosa? A droga, ela produz... Eu nunca usei, nem vou usar em nome de Jesus, eu não tomo nem bebida alcoólica, nem cigarro, nada disso, nunca na vida eu provei. Mas a droga, quando você consome ela produz em você uma sensação de felicidade, de prazer. Então as crianças vivem tão infelizes que uma ensina a outra a usar droga. Esse monte de pessoa presa lá nas cadeias, jovens, a maioria deles, eu diria que 85%, é culpa de pai e mãe. É culpa de família arrebentada. É culpa de falta do amor e de uma boa criação. Que uma criança bem formada, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se esquecerá dele. Não é necessariamente que vai ficar dentro da igreja, mas vai ter caráter. Vai crescer com caráter, vai saber trabalhar, estudar, vai ter respeito pelas pessoas. Então vocês, mamães que estão aí, Luísa, Val, Cristiane, você é mamãe também, Ivone, Liliana, Ivani,
mais um monte que já passou por aí que eu não estou vendo agora. Eu dou parabéns para vocês, pela alegria de vocês serem mães tão maravilhosas, né? Mães que cuidam dos seus filhos, cuidam dos seus netos e, acima de tudo, que ora, né? As mães e as avós que oram pelos netos fazem uma grande coisa, porque a nossa oração é um power, é um poder que quebra o jugo de Satanás e coloca os nossos filhos debaixo da misericórdia do Senhor. Certo, queridas? Então, parabéns a você como mãe. Os meus filhos não virão nesse domingo, mas virão no outro, porque esse domingo a Carol vai estar muito ocupada. Eu falei, não tem importância, né? Tanto faz a data, o importante é estarmos juntos louvando ao Senhor, né? Mas que vocês tenham um domingo maravilhoso, com um almoço maravilhoso, com conversas maravilhosas. Maravilhoso não é o presente, é a família e a saúde e a paz que Jesus nos dá, né? Que Deus abençoe vocês. Eu vou orar por vocês da live, que a maioria é mulher mesmo, para que Deus abençoe as nossas vidas e que nós sejamos mães cada dia mais. Nós não temos sabedoria, mas Deus nos dá sabedoria, né? Que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria e vamos todo dia orar. Que Deus proteja as crianças e os idosos e se houver, Jaqueline, se houver crianças e idosos abandonados, que sejam denunciados, porque tem que ficar presa lá no lugar, porque a criança não pode sofrer assim, né? Então vamos orar, amadinhos? Eu oro daqui, você ora daí. Eu vou orar só pelo pessoal da live, que o nosso tempo já esgotou. Deus querido, muito obrigada pela mãe maravilhosa que o Senhor me deu, nunca me deixou faltar nada, comida, roupinha, alimento, proteção, saúde. Na minha casa não tinha violência, não tinha nada dessas coisas terríveis. E eu te louvo pela casa maravilhosa que eu cresci, ainda que talvez eu não valorizei meu pai e minha mãe como deveria. Mas eu te louvo de todo o meu coração, porque agora que eu entendo, eu vejo que o Senhor escolheu muito bem o meu pai e minha mãe. E eu te louvo por isso. Eu quero abençoar a Juliana, a Carolina, minhas filhas, para que sejam mães abençoadas. Abençoa minha nora Mari. Quero abençoar todas as minhas amigas da live. A Patrícia, a pastora Vera, a Dejanira, a Cristiane, a Arlete, Ivone, Ivanda, Francisca, a Gislene, que é mãe de muitos. Mãe de multidão, viu, Gislene? Edna, Elza, Carmen, Luiz, Ivani Marino, Ruth Fedoruc, Fátima, Tereza, Terezinha, Tânia, Jerusa, Renata, Solange, Cristina, Clarice, Patrícia, Eliana, Val, Liliana, Mara, Neuza Bispo, Zô, Rosa, Rosana, a Dilma, minha irmã, que é mãe de multidões, Lina, Ana, Cleusa, Laidinho, Ana, Márcia, Maria Careca. Senhor, que o Senhor abençoe essas mulheres, as que são mãe e as que são mãe de multidão, porque quem não é mãe de filho do ventre é mãe de muitos filhos. Abençoa, Pai, que nós como mães sejamos sábias, nos dê saúde, vitória, sabedoria para cuidar dos filhos, tenham a idade que tiverem, e cuidar também dos netos. Que o teu reino venha sobre nós. E mais uma vez, Senhor, eu quero clamar por todas as crianças na face do planeta, todas as crianças. Que o Senhor proteja do mal, da violência, do abandono, da violência sexual. E que o Senhor, Pai, se essas crianças estiverem na mão de pessoas descontroladas ou endemoniadas, que seja revelado, que alguém fale, declare, denuncie, para que essas crianças sejam protegidas pelo Senhor. Também os idosos, Pai, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor levante pessoas sábias, amorosas, pacientes, que cuidem dos idosos, para que os nossos queridos, tanto criança como idosos, que são indefesos, recebam da tua parte o amor através dessas pessoas. Eu quero pedir também por todas as pessoas enfermas, tio Ismael, tia Alcenira, tia Tereza, o João, mais alguns que me pediram essa semana. Senhor, vem sobre, especialmente, eu quero pedir especialmente pela Zuleika Franco, que vai fazer uma cirurgia, acho que amanhã, ou sexta-feira. Deus, vem o teu reino nestas vidas preciosas. Cobre-nos, Pai, porque o teu coração é um coração de amor. O Senhor não gosta e não quer que ninguém sofra,
que seja abandonado, ou que seja violentado, ou que sofra enfermidades ou dores. Eu creio que da tua parte vem a bênção do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta sofrimento, não acrescenta dores. Eu te louvo, Pai, de todo o meu coração e te peço, abençoa todas as mães do nosso planeta, guarda do mal, dá saúde, Pai, e nos dá sabedoria para conduzirmos a nossa família. E eu quero pedir uma bênção especial pelas filhas cujas mamães partiram. Deus, que não haja no Dia das Mães nenhum tipo de luto, nenhum tipo de tristeza, que elas possam homenagear outras mães, mas que não haja tristeza, mas que haja gratidão a um Deus que cuida das que estão vivas e das que partiram. Por isso nós te louvamos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Desculpa. É violência emocional, espiritual e física. É verdade, Jaqueline. Existe a violência emocional, a física, né? A espiritual. Que Deus realmente guarde as crianças, guarde do mal e dê para nós, os adultos, amor e misericórdia. Cuidar de criança não é fácil, exige amor. Cuidar de idosos não é fácil, exige amor, mas Deus coloca no nosso coração o amor necessário para nós. Isso é um grande ministério. Você pensa assim, fulana que escreveu 500 livros, Bertano que salvou 5.000 pessoas na África. Não, se você lava um lençol de um velhinho que fez cocô e xixi, você é tão importante quanto aquela que escreveu livros. Deus honra aquele que faz o que vem à mão para fazer. Certo, amadinhos? Amamos vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana. Bom Dia das Mães. Sejam mães sábias e abençoadas. E até segunda-feira, se Deus quiser, às 15h30. Tchau, tchau. Amo vocês.